Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou tratar de duas das minhas paixões literárias. A primeira delas é o livro Minha Vida de Menina, da escritora Helena Morley, brasileira. E o segundo livro, Léxico Familiar, da escritora italiana Natalia Ginzburg. Duas das minhas paixões, e eu fico muito feliz de poder falar desses dois livros para vocês. Por que eu gosto tanto desses dois livros? Bom, primeiramente porque eles quebram com a ideia tradicional que muitas pessoas têm do que é o texto literário de alto nível. Eu já ouvi muita gente por aí dizendo que o texto literário, para ser grandioso, ou para ser importante, para ser relevante, ele precisa necessariamente falar ou tratar das grandes coisas da vida, de um jeito pomposo, eloquente, heróico ou coisas do tipo. Eu acredito que não. É claro que existem textos que trabalham com esse tom, que são maravilhosos. Vamos pensar nos Lusíadas de Camões, vamos pensar na Ilíada, na Odisseia do Homero, Divina Comédia do Dante Alighieri, o Fausto do Goethe e tal. Mas existe um setor, eu vou chamar de setor da literatura, que trabalha justamente num tom mais baixo. Ou seja, livros que ganham, conquistam os leitores justamente pelo acúmulo de pequenas coisas que aparentemente não tem relevância, mas o resultado disso é um encantamento muito profundo, justamente o que essas duas autoras fazem aqui. A Helena Morley, por exemplo, ela trata na forma de diário, e ela era uma adolescente quando escreveu Minha Vida de Menina. Ela tinha 13 anos, escreveu os diários até os 15 anos, entre 1893 e 1895, a gente percorre as quase 400 páginas e a gente não consegue pensar nada de espetacular, nada de grandioso, mas é justamente a ligação de um almoço gostoso, de uma nota baixa na escola, de uma briga que ela tem com o irmão, de uma discussão que ela tem com a mãe. Justamente a soma desses elementos é que fazem esse encanto. A mesma coisa faz a Natalia Ginzburg no Léxico Familiar, em que ela, a partir de capítulos mais ou menos longos, ela faz todo um acerto de contas muito afetuoso com a família dela na Itália nos anos 30 e nos anos 40 na cidade de Turim. Também no texto da Natalia Ginzburg, nada de espetacular acontece, mas a soma dessas miudezas acaba dando um resultado espetacular. Eu leio com muito prazer esses dois textos. Eu leio e sinto um prazer estético, eu sinto o prazer do leitor, do apreciador da literatura, mas eu iria além. Eu diria que esses dois textos me ajudam bastante e me ajudaram bastante ao longo da vida. Quase todos os anos eu releio esses textos. O que eu aprendo com eles? Eu aprendo a olhar com mais carinho, com mais atenção, com um pouco mais de critério, as coisas pequenas que acontecem na minha vida. É uma ilusão a gente achar que a vida plena é uma vida com coisas maravilhosas, espetaculares, grandiosas para as multidões. É justamente o caminho inverso. O encanto da vida está nos detalhes, o encanto da vida está nas pequenas coisas. Então eu acho, sim, que esses dois livros me ajudam, são ferramentas fundamentais para a trajetória da minha vida. Eu leio, eu saio com a alma lavada. Eu leio um livro desses, ou leio esses dois livros, eu sempre gosto de ler na sequência, tudo parece ganhar um encanto diferente. Vocês vão perguntar, mas Neto, por quê? Por que essas escritoras, ou como que essas escritoras conseguem fazer? E aí eu acho que vai uma grande síntese para vocês. Isso tem a ver com o poder da linguagem. A literatura, mais importante do que se conta, é o como se conta. Mais importante do que falar de guerras, ou falar de grandes revoluções, ou de grandes movimentações, de grandes crimes, ou de grandes amores, é justamente a linguagem que ilumina, que revela aquilo que muitas vezes passa batido na nossa vida. Então eu recomendo ardentemente a leitura dessas duas escritoras. Vocês não vão se arrepender. Eu tenho certeza de que vocês vão passar a olhar a vida com um olhar mais afiado, com um olhar mais agudo e, por que não, com um olhar mais tolerante. Certo? Semana que vem a gente volta com mais dicas, pessoal. Obrigado. Tchau.